Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e hoje vamos falar que nesta última semana os fãs de astronomia em todo o Brasil foram à euforia com um experimento social desenvolvido pelo canal Poligonautas e uma produtora de filmes. Teve muita gente que entendeu, porém houve algumas pessoas que não gostaram da proposta e acabaram se frustrando. O fato é que Schwarza, seja para quem entendeu ou para quem não entendeu, nos proporcionou participar de um fenômeno que explica muito sobre como vamos agir quando uma grande descoberta for divulgada. Agora, no calor das emoções, muita gente talvez não tenha entendido, mas daqui a alguns dias veremos que o experimento foi sensacional. Comparável até ao fenômeno ocorrido nos Estados Unidos quando na década de 30 foi apresentado via rádio a encenação do romance Guerra dos Mundos, causando euforia e pânico entre a população. Vamos entender agora por que o experimento de Schwarza foi tão importante. Vamos pro vídeo. Caso você não saiba do que eu estou falando e por que os fãs de astronomia foram ao delírio nesta semana, eu sugiro antes assistir esses 3 vídeos do canal Poligonautas, mas tem que assistir na ordem cronológica. Primeiro vídeo, a detecção que pode mudar os rumos da humanidade. Segundo vídeo, embarcando para os Estados Unidos. E o terceiro e último vídeo, o mistério da detecção, a revelação. Os links estão na descrição deste vídeo. Se você já assistiu, então podemos continuar aqui. Estados Unidos, 30 de outubro de 1938. Noite de Halloween. Naquela época, a televisão ainda não havia chegado aos lares americanos. O meio de comunicação mais importante era o rádio. Curiosamente, um costume que as pessoas têm de ficar zapeando canais de televisão também existia naquela época. Porém, ao invés de trocarem de canal, ficavam mudando a sintonia do rádio, à procura de músicas, noticiários ou radionovelas. Mesmo naquela época, existiam programas que eram líderes de audiência e que abocanhavam a maior parte dos ouvintes de rádio. Quando esses programas acabavam, os ouvintes voltavam a trocar a frequência em busca de algo interessante em outras emissoras. Foi na rádio CBS, em uma noite de Halloween, que Orson Welles, com seus 23 anos de idade, viria a se tornar um dos artistas mais conhecidos daquele período. Tudo por conta de uma transmissão que entraria para a história como uma das mais memoráveis de todos os tempos. A adaptação do romance Guerra dos Mundos, escrito em 1898 por H.G. Wells. Logo no início do programa, Orson Welles é anunciado a partir de um teatro, onde iria apresentar a obra Guerra dos Mundos. Sendo assim, para quem pegou o programa do começo, sabia que tudo era uma encenação. We know now that in the early years of the 20th century, depois de uma introdução, Orson Welles adaptou o romance da seguinte forma. Ele simulou uma transmissão de rádio normal, como se fosse um dia qualquer. Ele iniciou, por exemplo, com um informativo de temperatura, com a informação do tempo. Depois, em seguida, colocou uma música. Mas, de repente, a programação foi interrompida com uma notícia bombástica. Logo em seguida, um repórter começa a entrar diversas vezes no ar, relatando dramaticamente o que poderia ser uma invasão de marcianos ao planeta Terra. Toda a encenação ocorreu como se de fato uma invasão estivesse acontecendo naquele momento.
Atores interpretavam repórteres, cientistas, polícias, militares e testemunhas relatando ao vivo os incríveis acontecimentos da invasão. O problema é que no início do programa, quando Guerra dos Mundos foi apresentado, a maioria dos ouvintes estavam sintonizados em outra rádio. Estavam ouvindo o programa líder de audiência naquele momento. Quando o programa da Rádio Líder terminou, as pessoas começaram a sintonizar outras frequências. E ao passar pela rádio CBS, se depararam com os plantões de notícias sobre uma invasão alienígena. Como quase ninguém havia ouvido o início da transmissão, muita gente acabou pensando que aqueles boletins eram reais. E aí, não deu outra. Iniciava ali uma histeria coletiva sobre uma invasão de marcianos à Terra. Vale lembrar que naquela época não havia TV nos lares americanos e muito menos, claro, internet. Então tudo que as pessoas recebiam de informação instantânea naquele momento vinha do rádio. E a encenação estava tão bem feita que, com certeza, se você estivesse ouvindo aquela transmissão naquele contexto, com certeza você afirmaria que tudo aquilo era real. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. As pessoas começaram realmente a ficar aterrorizadas, chegando ao ponto de indivíduos começarem a ligar para a polícia informando sobre a invasão. E inclusive alguns até afirmavam ter conseguido ver os marcianos. Isso mostra como a imaginação humana, quando está à flor da pele, começa a projetar algo, às vezes até maior do que tinha sido dito anteriormente. A adaptação de Guerra dos Mundos, apresentada em formato de boletim de notícias, acabou sendo descrita posteriormente como enganosa. No dia seguinte, jornais de todo o mundo noticiavam o pânico causado pela transmissão. O governo norte-americano exigiu uma cópia do programa para análise, e nos meses seguintes, Orson Welles e a CBS foram alvo de centenas de ações na justiça. Porém, nenhuma delas bem-sucedidas. Este fato é até hoje ainda muito analisado em pesquisas de comportamento humano e de multidões. E o Orson Welles? Bom, ele seguiu sua carreira como diretor de cinema e acabou se tornando um dos mais importantes de todos os tempos. Mas tem algo aí que parece ser uma necessidade do ser humano. Pergunte-se a si mesmo: por que as pessoas assistem filmes de terror? A exposição voluntária àquilo que é assustador e incompreendido fornece um contrapeso para os gatilhos de estresse do dia a dia e pode nos ajudar a aliviar nossas ansiedades. Sentir medo é uma necessidade humana. Claro que de forma moderada, sem levar aos extremos como em alguns casos de histeria. A necessidade humana de sentir medo é chamada de teoria da exposição. Ela diz que quanto mais passamos por situações de medo e ansiedades em um ambiente controlado, mais nos tornamos capazes de lidar com essas ansiedades no mundo real. Sentir medo e o anseio pelo desconhecido faz parte da evolução humana. Aquilo que é enigmático e assustador chama a nossa atenção, mesmo quando sabemos que tal assunto tem grandes chances de não ser verdade ou é apenas uma encenação, como é o caso do cinema. Veja este depoimento.
No final dos anos 1990, surgiu uma história de que 3 estudantes de cinema entraram nas florestas do estado de Maryland, Estados Unidos, para fazer um documentário. Naquela região existia uma lenda de que a floresta era habitada por uma bruxa. E o que todo mundo comentava é que esses garotos queriam fazer um documentário sobre essa bruxa. Até aí era uma história qualquer, mas o que deixou todo mundo perplexo é que os estudantes, depois que entraram naquela floresta, nunca mais foram vistos. Um ano depois, alguns turistas que passavam naquela região encontraram uma sacola. Dentro desta sacola havia alguns rolos de filmes. E segundo as autoridades, os garotos teriam filmado as terríveis coisas que eles presenciaram na floresta. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. I am so sorry because it is my fault. Because it was my project. I am so scared. Assim foi vendido o filme A Bruxa de Blair. Não preciso dizer que o filme foi um verdadeiro sucesso, se tornando um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. Hoje em dia, uma história como essa talvez não empolgaria tanto assim, mas na época foi um verdadeiro fenômeno. A internet ainda estava lá em seus primórdios, e nenhuma campanha de marketing havia sido tão intensa até aquele momento. Hoje as pessoas que lembram da época desse filme lembram com saudosismo, e muitos reconhecem que o marketing foi realmente brilhante. Eu arrisco dizer o seguinte: quem é que não gostaria de voltar aos anos 90 e viver aquela atmosfera do filme A Bruxa de Blair com a possibilidade daquilo ser real? Viver toda aquela emoção de que tudo aquilo realmente poderia ser verdade. Para quem nasceu depois dos anos 90, é muito difícil ter essa percepção, mas eu garanto que qualquer um toparia passar por uma experiência similar. Ou melhor, como seria estar ao lado de um rádio nos anos 30 e sentir o temor de que o nosso planeta pudesse estar sendo invadido? Eu pergunto a você, se você tivesse a chance de passar por uma experiência como essa, você toparia? (5 de fevereiro de 2019). Schwarza publica um vídeo misterioso, informando que um de seus contatos em uma agência importante havia informado sobre uma suposta detecção que poderá mudar os rumos da humanidade. A descoberta teria algo a ver com ondas eletromagnéticas, mas Schwarza, embora mostrando ansiedade na divulgação, não poderia dizer nada até aquele momento. Em apenas 5 dias, o vídeo teve mais de 80 mil views. Logo, o burburinho começa na internet, e várias pessoas começam a cogitar o que havia sido descoberto. Fãs de astronomia e ufologia começam a ficar ansiosos por um vídeo revelador. 3 dias depois, um novo vídeo. Desta vez, pessoas que não estavam levando o assunto muito a sério começam também a ficar na dúvida. Schwarza faz um vídeo de dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No vídeo, ele está prestes a embarcar rumo aos Estados Unidos, com o objetivo de encontrar o seu contato e ver com os próprios olhos se de fato aquilo era verdade. Segundo ele, trata-se de pulsos eletromagnéticos que teriam sido decodificados pela NASA, mas até aquele momento ele não podia entrar em detalhes sobre o assunto.
finalmente no dia 11 de fevereiro de 2019, o último e revelador vídeo, a Anomalia 914. No final, tudo era uma campanha de marketing para um projeto de um documentário que trata sobre o comportamento humano diante de uma descoberta sobre vida alienígena. Os 3 vídeos, além de serem vídeos promocionais, também eram um experimento social. A ideia era que você passasse pela emoção de estar diante de uma descoberta sobre vida alienígena. Justamente o tipo de assunto que será abordado no documentário. Será debatido como a descoberta de vida fora da Terra irá abalar nossa cultura, religião, política, entre outros. A proposta dos vídeos promocionais foi que vivêssemos esta experiência. E de fato funcionou. Eu confesso que eu senti uma certa ansiedade ali. Vou dizer que no segundo vídeo o coração bateu um pouquinho mais forte. Eu me perguntava, cara, será que isso é real mesmo? Será que chegou a hora? Né? Será que a gente vai saber se realmente existe vida alienígena? Eu falo isso porque eu sei que não tem evidências, mas eu acredito que existe sim. Quem acompanha o meu canal dá para perceber que eu acredito sim. Mas do ponto de vista da ciência, a gente sabe que não tem como comprovar ainda, né? Mas eu acredito. Então o que aconteceu? A minha mente, ela foi lá do outro lado do universo e voltou. Só que isso era o que eu pensava. Mas é bom deixar claro que o Schwarza em nenhum momento ele fala disso, né? Mas a minha mente, sabe como é que é? Ela foi do outro lado do universo e voltou. Eu garanto que muitas pessoas também passaram pelo mesmo sentimento de euforia e também ali de medo. O problema é que teve gente que não gostou. Tudo bem não ter gostado, mas veja, Schwarza conseguiu produzir um experimento que lhe proporcionou uma sensação tão intensa, ou de repente até maior, que uma obra de ficção ou terror no cinema. E veja que quando vamos ao cinema, pagamos justamente para ter essa mesma emoção. Daqui a alguns meses, quando essa experiência for mencionada em outras mídias, as pessoas que assistiram os 3 vídeos, tenham elas gostado ou não, poderão dizer com orgulho: eu participei do experimento do Schwarza. Eu quero deixar aqui os meus parabéns ao Schwarza e toda a sua equipe pelo projeto do documentário e pela brilhante iniciativa dos vídeos. Um grande abraço a todos vocês e muito sucesso na empreitada. E também um grande abraço a você que assistiu o nosso vídeo até agora. Tenha um ótimo dia ou uma ótima noite e até o próximo vídeo.